narrar Jesus a caminho de Jerusalém. E nesse caminho, Jesus vai passar por 10 leprosos. Creio que todo mundo aqui sabe que naquele tempo, quando alguém estava com lepra, ele perdia tudo. Perdia família, perdia trabalho, tinha que se isolar, tinha que afastar. Quando alguém tentava se aproximar, eles tinham que gritar: não se aproxime, porque eu sou um leproso. Então eles eram marginalizados, excluídos diante de tanto sofrimento que era a lepra. E mais interessante que 10 leprosos, a gente não sabe, né, se aqueles 10 leprosos eram de lugares diferentes, porque no meio deles existia um samaritano. Então, dentre outros também deveria ter pessoas de vários lugares. Mas eles se uniram, viveram junto ali o sofrimento, estavam juntos 10. E eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Compaixão. Eles ali nos gritaram por cura. Cura, Jesus, cura, para a gente voltar para a nossa vida. Não, eles pediram compaixão. Mas Deus sabe, quando a gente às vezes fala assim: eu não sei rezar, eu não sei falar, eu não sei o que pedir. Mas Deus sabe o que está no seu coração, o que você precisa. E naquele momento eles precisavam de cura. E Jesus, naquela época, quando você conseguia se curar da lepra, para você voltar à sua vida normal, você tinha que ir e se apresentar a um sacerdote, ou vários sacerdotes, para que ele vê, porque a lepra, ela maltratava o corpo, né? Feridas, pedaços, né? Então você tinha que estar com o corpo limpo para você voltar à sua vida normal. Então tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote olhar, e se você realmente tivesse curado, você voltaria para a sua família, para a sua casa. E aí eles, enquanto caminhavam, indo ao sacerdote, descobriram que estavam curados. Olhavam, né, para o corpo e via que ali não existia mais a lepra. E nessa volta aconteceu que um deles, um de 10, ao perceber que estava curado, volta glorificando a Deus em alta voz. E aqui fala que esse que volta, este era um samaritano, um estrangeiro. A gente sabe nas passagens bíblicas o que existia entre o judeu e os samaritanos, né? Eles eram inimigos, eles não se davam. Por isso aquela passagem de Jesus, quando conversa, né, com a samaritana, né, aquela coisa tão distante, mas Jesus ali abre um diálogo com ela. E Jesus ali pergunta: não foram 10 os curados? Por que só um volta? Isso traz para o nosso coração, quando a gente muitas das vezes se reúne até em família, né, e pede tanto uma graça a Deus, pede tanto uma bênção, e pede, mas na hora de agradecer, às vezes da família toda vem um só. Aí eu venho em nome da minha família agradecer. Eu acho que é a oração de cada um individual. E como a gente está falando da questão da lepra, se a gente observou bem a primeira leitura, de quem falou na primeira leitura hoje? Falou sobre quem? Na primeira leitura? Naamã. Também um leproso. E Naamã era sírio. Era um comandante de um exército sírio, servia lá um outro rei. E numa das invasões
a Israel, ele traz uma mulher, uma moça, dependendo da tradução, para cuidar da esposa dele. E Naamã tinha lepra. E essa moça diz que se Naamã fosse até o profeta da terra dela, que ele procurasse, ele poderia ser curado. E talvez Naamã, sendo poderoso, era comandante de exército, já tinha até feito várias tentativas, né? E interessante, se vocês observaram, aquilo, vamos tentar guardar, gente, quem não conseguir depois me procura. Essa primeira leitura, ela foi tirada do segundo livro dos Reis. No capítulo 5, no início, lá no versículo 1, vai começar essa história dizendo quem era Naamã. Mas no texto aqui, a gente vai partir do versículo 14. Então a gente vai falar do que está aqui. Mas quem puder em casa chegar, pegar a sua palavra, abrir 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 seguinte, vai até ali o 6, procure ler para entender toda a história, todo o contexto. Porque aqui começa dizendo que Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Quando foi pedido ao profeta, que Eliseu, que não foi falar com Naamã, mas que enviou um mensageiro, ali na história vocês vão ver que Naamã não ia ser curado, porque nem foi o profeta que atendeu ele. Ele achou uma coisa de se banhar 7 vezes no rio, na cabecinha dele, não ia acontecer nada. Mas um dos que estavam com ele insiste, diz: é uma coisa tão fácil, por que você não vai e faz? E se eles pedissem algo muito difícil? Aqui só para a gente entender que às vezes Deus pede algo com a gente tão fácil e a gente não faz. E quando é difícil a gente, nossa, é tão difícil fazer isso, nossa, Deus está me provando, né? Então aqui Naamã, ali no contexto, se vocês forem ler tudo, vão ver que Naamã questiona que era tão fácil se banhar 7 vezes. E aí aqui no texto vai dizer, conforme o homem de Deus tinha mandado, Naamã o sírio desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Naamã foi curado da lepra. Mas mais interessante é o que vem acontecendo pelo caminho. Ele quis voltar. Ele quis voltar e presentear o profeta Eliseu. Porque quando vocês leem o texto todo, vocês vão ver que quando ele sai, ele leva presentes. Mas o nosso Deus que faz, ele não é um Deus de troca. O nosso Deus ama incondicionalmente, se nós somos ou não merecedores. Ele nos ama. E aí ele volta e insiste com Eliseu nos presentes. E Eliseu não aceita. Não aceita. Ele fala: por favor, aceita um presente de mim, seu servo. E Eliseu responde: pela vida do Senhor, a quem sirvo, não aceitarei. A gente tem que ser muito firme nisso quando a gente recebe uma graça de Deus, ou quando a gente intercede, a gente tem essa certeza, não somos nós. Tudo que nós fazemos aqui, que nós falamos, quando nós mães impomos as mãos sobre nossos filhos e oramos, o poder é de Deus. Tudo vem dele. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. E mais interessante, porque primeiro Naamã recebeu a cura da lepra, não falou? Que ele ficou com o corpo igual de uma criancinha, totalmente curado. E depois Naamã disse: seja como queres, mas permita que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos pode carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Profissão de fé.
Mais uma vez a gente tem na palavra de Deus a conversão e a profissão de fé de um estrangeiro. Nós que fizemos aqui o círculo bíblico de Josué, nós vimos a Raabe, a prostituta Raabe, que ela reconhece o Deus de Israel como Deus do céu e da terra. E hoje no texto aqui, Naamã também fez a sua profissão de fé, reconhecendo também o Deus de Israel. E aí ele pede para levar essa terra. A gente se pergunta, mas para que ele quer botar terra no jumento? Vai levar terra para quem vai plantar? Não, ele quer a terra para adorar. A terra que nós pisamos, gente, tudo que nós temos foi criado por Deus. É de Deus. Aqui nós não temos nada, não somos donos de nada. Tudo é do Pai. Tudo é de Deus. Então quiséramos nós, diante da nossa comunidade, diante do nosso Santíssimo, do nosso Sagrado, se prostrar. E Naamã pede terra. Porque lá para onde ele ia voltar, eles adoravam outros deuses, faziam holocausto, sacrifício a outros deuses. E aí Naamã recebe a cura e a conversão. E com certeza, como esse leproso do Evangelho, também a salvação pela fé. Nós somos salvos pela nossa fé. Quando a gente tem fé em Deus, quando a gente lembra de todos os dias agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, porque tudo é dele, tudo é para ele, é assim a salvação que a gente está buscando. É isso que nós esperamos, a salvação. Porque na segunda leitura, quando Paulo escreve a Timóteo, aqui ele busca que nós entendamos qual é a minha identidade enquanto cristão. Qual é a minha adesão a Cristo? A minha identidade é de cristão? Eu tenho vivido essa gratidão a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é? Qual é a minha identidade? É uma identidade aqui, agora, que estou dirigindo? E é outra identidade lá fora, quando eu estou no mundo? Qual é a minha identidade? Aonde eu chego? Como eu tenho sido vista? A minha adesão. Eu tenho feito a vontade de Deus na minha casa, não me corrompendo, lutando, porque a gente luta. Qual é a lepra que a gente vive hoje na nossa vida? A gente olha o nosso corpo, ó, não tem ferida, mas tem a lepra do pecado. A lepra do pecado nos afasta de Deus. Quantas vezes pecamos quando no primeiro mandamento fala amai a Deus sobre todas as coisas, mas nós colocamos Deus em segundo plano na nossa vida. Ele não está em primeiro lugar na nossa vida. E pecamos com injustiça. Aqui a salvação de Deus, ele atingiu o Naamã, sim, um estrangeiro. Ele atingiu um leproso, um samaritano. E nós fazemos discriminação. Quem está aqui dentro faz parte de mim. Quem está lá fora, não. Então, o que a gente precisa enquanto cristão? Nessa identidade, nessa adesão. Alcançar as pessoas com o que temos. Com a graça de Deus, com a Eucaristia, como eu coloquei no início. Graça, Eucaristia. Somos fortificados, temos que entender isso. Diante de todo o mal que está aí no mundo, que muitas das vezes a gente se inibe e fala assim, eu não posso fazer nada. Podemos sim, juntos. Precisamos ter essa identidade, porque na segunda leitura vai dizer assim, merece fé estas palavras, se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis,
ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, como a gente tem vivido diante desse mundo onde a gente hoje apresenta um Deus tão grato, um Deus de amor, um Deus que ama sem escolha. Ele quer a salvação para todos. A salvação é para todos. Mas como nós temos respondido a tudo que Ele tem feito na nossa vida, passamos a pandemia, estamos aqui, somos sobreviventes. Somos sobreviventes. A gente já parou para agradecer a Deus quantos se foram, quanta dor, quanta família, e nós estamos aqui. Às vezes eu fico pensando, quando começou, eu falei, meu Deus, será que eu vou nessa? Será que... E eu ficava me perguntando, o pior é não morrer, o pior é não estar pronto para morrer, porque ninguém vai pronto, né? O Padre Arista falou, quem está pronto segura na mão de Deus e vai. Mas ninguém está pronto. Mas nós estamos aqui. Muitas perdas. Aí cabe a gente, diante dessa liturgia, desse evangelho, conforme a gente orou antes do início da celebração, se perguntar, eu tenho feito a vontade de Deus na minha vida? Eu tenho sido pelas águas do batismo que eu recebi, porque Naamã se banhou lá na água do Rio Jordão para curar uma lepra. Nós também recebemos essa água no batismo. Como eu tenho vivido esse batismo na minha vida, essa minha gratidão a Deus. Então que a gente leve hoje essa palavra de gratidão de Deus no nosso coração, que a gente possa não só agradecer a Deus todos os dias pelo amor que Ele tem por nós, mas que nós possamos fazer essa diferença enquanto cristão nesse mundo. A gente está vivendo momentos muito difíceis, todo mundo sabe. Seja em todos os campos, não precisa citar campos. O foco aqui é alcançar o coração para ele se fortalecer lá fora. Mas que a gente possa ter essa certeza que, enquanto filhos amados, um Deus que deu a vida por nós, que a gente possa, a cada dia da nossa vida, ser gratos, cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.